Olá pessoal, boa noite, bom dia, não sei quando irão assistir. Estou aqui para fazer análise reflexiva e crítica de um artigo sobre a importância da capoeira para o povo brasileiro, né? Qual que é essa importância, né, para o povo brasileiro? E é um artigo aí que você pode encontrar no Google Acadêmico. O autor é Rafael dos Santos de Oliveira. Então vamos lá. Logo na introdução, o autor nos traz que o que conhecemos hoje como capoeira, né, se isso é um jogo, se é uma luta, se é uma dança, né? E fala com certeza que esse jogo, essa dança, essa luta da capoeira tinha um significado quando os portugueses colonizaram este país. E o objetivo do estudo é entender como essa cultura de resistência sofreu modificações ao longo de sua história, né, dentro aí do Brasil. Então, a origem da capoeira, ela é brasileira, ela é africana, né? Uma grande pergunta aí no mundo capoeirístico dentro das escolas, né? E aí nós vamos citar alguns autores. E o primeiro é Rego, que nos diz que a capoeira é uma invenção dos africanos no Brasil, desenvolvidas por seus descendentes afro-brasileiros. Então ele está falando que os africanos aqui no Brasil desenvolveram a capoeira. Já Soares nos fala que a capoeira configura-se como uma invenção escrava e urbana do Brasil. Para Areias, a capoeira também tem sua origem em território brasileiro. Então nós temos três autores aqui, né? Rego, Soares e o Areias, que nos diz que a capoeira surgiu em território brasileiro. A capoeira é uma invenção dos africanos no Brasil, por necessidade e circunstâncias próprias da situação em que aqui se encontravam, embora grande parte dos elementos extraídos para sua criação tenha origem das manifestações culturais africanas. Caribé, a capoeira tem origem africana, já existindo lá. Então, nós temos aí, né, vários autores. É claro que os negros africanos dominavam técnicas de combate, corpo a corpo. No entanto, acreditamos que ela foi criada de forma como conhecemos hoje aqui no Brasil, né? Isso já fala Abreu. Então nós temos vários autores aí que sim confirmam que a capoeira foi criada em solo brasileiro por escravos africanos que traziam algumas técnicas de combate, de corpo a corpo, mas que realmente ela veio se difundir aqui no Brasil, né? Diante de um ambiente hostil, os negros que aqui viviam não viviam num ambiente tranquilo. É um ambiente que era muito hostil, era muito violento, né? Como era a vida escrava, ou seja, aqui a vida escrava era violenta, onde homens exploram e torturam outros homens. Podemos supor que o Ngolo sofreu uma mutação no Brasil, tendo seu significado modificado, já que o significado do continente africano marcava a disputa por uma jovem recém-saída da puberdade. O Ngolo, na África, seria o momento em que dois jovens, né, duas pessoas lutavam por uma moça que estava ali ficando na idade de se desenvolver, né, da puberdade. Então, esse era o objetivo da luta lá. Era o mesmo objetivo aqui no Brasil? Claro que não. Aqui o objetivo era sobrevivência, era resistência, era não aceitar uma ideologia dominante, né? Então percebemos que essa alteração ela veio aí numa resposta à sobrevivência de agressões cometidas pelo colonizador lusitano e a escravidão. E ele vai nos discutir aqui um pouquinho sobre a identidade da capoeira, né? Ele fala aí sobre as contribuições que ela tem, e aí eu destaquei aqui uma parte interessante.
todos os africanos trazidos para laborar nos canaviais, na mineração e na plantação de café, tiveram o infortúnio de realizar uma longa viagem da África para o Brasil. E foram submetidos a um regime cruel e desumano, a escravidão. Só através do uso da violência física e psicológica, o lusitano impôs ao africano o trabalho escravo, já que todos os africanos tiveram que adotar o Brasil como novo lar. Então você imagine, você está na África, de repente você é capturado, jogado em um navio negreiro ou tumbeiro, né? Levado para um outro país, e lá, através de violência física e psicológica, você era obrigado a aceitar um novo estilo de vida, um novo lar. Então foi isso que os negros sofreram. O colonizador português, para perpetuar a dominação e manter o regime escravocrata durante 3 séculos, pessoal, estou falando de 3 séculos de escravidão. Não estou falando de um dia, 2 dias, um mês. Ele utilizou diversos meios, além do uso da força física, que era o principal. Era preciso investir na criação de identidades, estereótipos, estimular a diferença. E aí eu cito aqui um autor, Silva, que nos coloca a diferenciação é o processo central pelo qual a identidade e a diferença são produzidas. Nasce assim o preconceito racial no Brasil. Foi criado, né, para manter o regime escravocrata. Foram criados estereótipos, foram estimulados a diferença. O preconceito racial no Brasil foi criado a partir da interação entre 2 grupos. Uma classe política e economicamente dominante, que assumiu uma concepção de mundo considerada superior. E estigmatizou o outro grupo, neste caso, o dos não brancos, caracterizando-o como de qualidade inferior. Crença que passa a ter a função de justificar a dominação sobre ele. Você vai ser escravizado porque você é inferior. Eu sou branco, você é negro, então você vai ser escravizado. A cultura branca é melhor. A cultura europeia é a que domina. Concomitantemente, à medida que o grupo dominado passa a compartilhar as crenças sobre si mesmo, passa a acreditar no que está sendo criado pela outra cultura e se submetem à dominação, o processo passa a ser legitimado. Então, olha como surge o processo aí do preconceito racial. Surgem diferenças, nos fazem acreditar nessas diferenças, e aí eu tenho o processo legitimado. Muito triste imaginar por quanto tempo que isso aconteceu. Outro ponto que eu achei interessante, que a diferença se fez presente na sociedade escravocrata. Segundo Souza, os negros foram classificados em boçais, escravos novos, oriundos da África, que não falavam português e não conheciam os costumes da terra. Ladinos, africanos já aculturados, dominando o português e obedientes aos senhores. Crioulos, eram os nascidos no Brasil, possuíam português como primeira língua. Na maioria das vezes, eram batizados e imitavam os costumes lusitanos, ao menos na presença de seus senhores. Então perceba aí a separação dos negros no território brasileiro. Dessa maneira, foi a cultura o elo de união de todos os submetidos à escravidão, pois nos momentos de folga surgem as danças, os cantos, os ritmos vindos de tradições e de raízes, forjando uma consciência em busca de liberdade que todos almejavam. Muito interessante. Como que surge a cultura, como que o negro começou a trabalhar, né, a desenvolver essa cultura. E aí, tem uma parte que Rego cita que o capoeira
capoeiro, o capoeirista, desde seu aparecimento foi considerado um marginal, um delinquente, em que a sociedade deveria vigiá-lo e as leis penais enquadrá-lo e puni-lo. Entretanto, conforme estudo de outro autor, Pires, a maioria dos capoeiras comprovaram manter vínculos com o mundo do trabalho, descaracterizando o estereótipo de vadios construído em relação a eles. Já que o negro escravo realizava toda espécie de trabalho, é até uma contradição classificar o mesmo como vadio. Mas a cultura implantava isso. A capoeira traduz o gesto corporal, cultural e ancestral do povo brasileiro. Através da capoeira podemos conhecer a história de um povo que lutou e resistiu a todo tipo de adversidade imposta, como a escravidão, a repressão, a perseguição e a estigmatização. A ancestralidade na capoeira está vinculada não somente a uma linhagem de mestre, mas principalmente na questão religiosa também, que veio ali da África. Outro ponto que merece destaque é questionar que nós não poderíamos definir a capoeira apenas como um jogo ou um esporte, pois ela carrega em sua constituição elementos religiosos. Ela é dança, ela é luta, ela é arte, ela é cultura, ela é um conjunto. A capoeira de tradição. A capoeira teve que se constituir como cultura de resistência ao regime escravocrata, já que o Estado detinha o monopólio da repressão e a dominação às populações escravizadas. Essa cultura resistência é oriunda de uma tradição milenar, com raízes profundas e visões de mundo bem específicas, que na situação de escravos toma novos rumos para responder às suas necessidades. Assim, a capoeira é revolucionária, porque contesta os valores impostos pelas classes dominantes da sociedade. Ela não aceitou. Os capoeiristas não aceitaram a escravidão. Eles lutaram, pois suas origens são da luta contra a dominação. Sua ação dentro de uma tradição revela outros valores que estão dentro de outra visão de mundo, onde a humildade, genuinidade, o respeito, o orgulho da sua história, o orgulho de ser negro, o orgulho da sua resistência, o orgulho do quanto contribuiu com a cultura brasileira. E a ancestralidade conduz a perceber-se no mundo como um ser sujeito. Olha que forte isso. Um ser sujeito, um ser participante, um ser crítico, um cidadão. Sendo assim, um ser sujeito é aquele que não aceita a realidade imposta por uma ideologia dominante. Nunca foram aceitos. E aí, nós vamos discutir que a capoeira, ela buscou a identidade ali da natureza, do próprio mato ali, né, capoeira, que pode ter sido uma das origens do nome, assim como o cesto que os capoeiristas carregavam, né, algumas galinhas para serem comercializadas nos mercados. Então a capoeira tem muito da natureza. Ela tem característica e identidade da rebeldia, né, de um grupo de negros rebeldes que não aceitaram um determinado sistema, o lúdico, pois a capoeira tinha que ser escondida, ela não podia ser praticada, então ela foi trabalhada dentro aí do lúdico, né, dentro da dança, para ser escondida, de confiança e eficiência. Ela era eficiente, então quando os negros estavam fugindo, atacava ali o capitão do mato ou o feitor, a capoeira era eficiente, e ela é até hoje eficiente. A capoeira passou por momentos políticos, desde o século XVI, XVII, XVIII, XIX, Getúlio Vargas. Antes disso ela tinha sido proibido pela Constituição. Depois teve aí essa parte de Getúlio Vargas, que liberou novamente. De vadio e marginal, né? Essa cultura do capoeira foi muito trabalhada, mostrando que ele era vadio e marginal, mas comprovou-se que não, né?
capoeira passou a ser um esporte nacional e até que ela passou a ser a afirmação da cultura negra. E nós temos ali, temos aí a Lei 10.693 de 2003, aos 1.645 de 2008, para nos apoiar legalmente. E aí, nós vamos analisar um pouco mais do artigo aqui, numa frase que eu achei bem importante. Através do estudo da história da capoeira, percebe-se que sua trajetória é um dos raros momentos em que está documentada uma representação positiva do negro, onde ele é visto como um herói. Porque ele foi um herói, se submeter a um trabalho pesado, a uma alimentação desumana, a dormir no chão. Foi muito triste esse momento. Para complementar este trágico quadro, faz parte da construção e manutenção do racismo, segundo Ferreira. Então, olha o racismo aqui presente. Quando eu falo que as culturas africanas, como folclóricas, primitivas e inferiores, são menores, se comparadas ao branco-europeia. Então, a cultura branco-europeia é melhor do que a cultura africana ali, folclórica, primitiva. Então, nós temos aí uma forma de racismo. Nessa nova relação entre o Estado e a capoeira, o Getúlio Vargas, que ele liberou, colocando como esporte, tirando a capoeira das ruas, levando para dentro das academias. Então, nessa nova relação entre o Estado e a capoeira, muitos capoeiristas articularam-se com a finalidade de que a capoeira fosse registrada como patrimônio imaterial da cultura brasileira. Pois a partir da década de 80, a capoeira expande-se por vários países do mundo, difundindo essa maneira e cultura afro-brasileira, a língua portuguesa e o turismo. Leal e Oliveira afirmam que a capoeira, juntamente com o samba e o carnaval, é uma rica expressão da cultura afro-brasileira, tanto no Brasil como no exterior. No registro da capoeira, a capoeira foi registrada em 2008 como bem da cultura imaterial do Brasil, por indicação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão do Ministério da Cultura. Por que isso foi positivo? Porque o registro ele é importante, pois através deste ato segundo, o registro possibilita o desenvolvimento de medidas governamentais de suporte à comunidade da capoeira. Suporte à comunidade. A exemplo de um plano de previdência social para os velhos mestres da capoeiragem. Então precisamos entender que esse plano está sendo estudado, e temos que lutar para isso. Mestres que tanto contribuíram com a capoeira. Mestre Pachinha morre cego, sem o apoio do Estado. Mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, morre aqui em Goiânia, Brasil, em Goiânia, em uma situação de vida também abandonado pelo Estado. Então, nós temos que lutar assim para que os mestres de capoeira tenham uma aposentadoria dessa cultura que eles estão mantendo. Também possibilita o reconhecimento do notório saber dos mestres pelo Ministério da Educação, o que permite o ensino da capoeira pelos mestres sem formação superior, corrigindo a distorção da resolução do Conselho Federal de Educação Física, o CONFEF, o CREF, que querem controlar a capoeira. Que poder que este conselho tem para poder controlar uma coisa, uma cultura africana que tanto passou, que tanto sofreu. Então, essa colocação da capoeira como patrimônio, ele traz aí a possibilidade dos mestres sem ensino superior, mas com o ensino da cultura, com o ensino da capoeira, com o ensino da tradição, poder atuar e ensinar a capoeira. E aqui eu destaco que a capoeira deve ser ensinada e difundida, é aquela que não negue sua origem escrava e seu passado de contestação. Então a capoeira não pode ser ensinada sem a sua história. O coletivo de autores cita isso. A BNCC também nos traz essa informação de que nós devemos ensinar a capoeira, mas com a sua história. E como conclusão e fechamento do artigo, o autor nos traz: a importância da capoeira para a identidade brasileira traduz história, tradição, luta,
a afirmação, cidadania e a busca da igualdade social. Ela é o produto cultural deste movimento pelo direito de ser gente. Olha essa frase, pessoal. Ela é o produto cultural deste movimento pelo direito de ser gente. Através da capoeira, podemos resgatar toda a história do negro no Brasil e sua contribuição na formação de nossa sociedade e almejar uma sociedade sem discriminação. Acredito eu que o ensino da capoeira pode ser aplicado nas instituições escolares, fortalecendo a Lei 10.693 de 2003 como o ensino da cultura afro-brasileira. A capoeira contextualizada, tematizada, trabalhada de forma crítica, pode e vai contribuir para a formação de um indivíduo autônomo e crítico para a sociedade. Valeu, pessoal. Até a próxima.